Graças a Deus. Muito bem. Muita atenção que esse assunto é pertinente aos salvos, ou aquele que deseja ser. Pesa do verdadeiro cristão, porque é só o verdadeiro que tem esse desejo, não é o outro. O verdadeiro, a verdadeira, só. Os outros não tem isso, e se não se tornar um verdadeiro cristão, nunca terá esse peso nos ombros, que é de dividir o que recebeu, de dar o que recebeu. Semana passada falávamos sobre a ceifa, os discípulos de olhos baixos, ou a cabeça baixada. Jesus falou: levanta os olhos e veja, vocês dizem que a ceifa é daqui a 4 meses, mas eu estou falando que agora, é hoje, é agora, é imediatamente, porque os campos estão brancos, estão preparados. Óbvio que Jesus não estava falando de trigo, de frutos, nada disso. Jesus estava falando de almas, de ganhar almas. Pesa sobre os ombros do verdadeiro convertido de não ter Jesus de uma maneira egoísta só para si, de vir à igreja para receber só para si. Não, pelo contrário, o verdadeiro cristão, ele vem à igreja, mas ele leva a igreja para casa para dividir com as pessoas. Ele vem até Jesus e leva Jesus para as pessoas. Pastor, mas Jesus está em todo lugar. Está, mas não é em todo lugar que fazemos para Jesus o que fazemos na igreja. Então buscamos a Deus, nos reabastecemos do Espírito Santo, e é tão gloriosa essa presença dentro de nós que nós não conseguimos conter. Já dei recentemente o exemplo lá de Filipe, que ao receber Jesus, correu até Natanael e dividiu com Natanael aquilo. A mulher samaritana, falava isso semana passada para você, a mulher samaritana, ao conhecer Jesus, Jesus se revelou a ela, ela correu em Samaria e anunciou Jesus lá para todo mundo. Se ela não conteve aquilo só para ela. O verdadeiro cristão é assim, ele não contém Jesus dentro, porque é muito grande. Jesus não é grande, ele é muito grande, a presença dele é muito grande para ficar só dentro de mim, precisa se espalhar, precisa jorrar, como uma fonte que não para de jorrar. E quando uma pessoa se torna cristã nata, de verdade, ela se torna uma atalaia, ele se torna um atalaia de Jesus na terra. Antigamente as cidades fortificadas, elas eram cercadas por muralhas, e lugares altos que dificultava os inimigos de invadir as cidades, como Jericó, por exemplo, e Jerusalém também. E na ocasião, nos pontos específicos ou importantes da cidade, daquela muralha, tinha um homem lá, um soldado lá, que ficava atento lá em cima do lado de fora, olhando assim do lado de fora. E se os inimigos viessem, ele tocava uma trombeta para anunciar a cidade, para os soldados se prepararem, para defender a cidade e não morrerem os moradores daquele lugar, os filhos, as mulheres, as crianças, os soldados, eles se preparavam para a batalha. Agora, se o atalaia ficasse lá, boiando, moscando, dormindo lá, fazendo o corpo mole, e os inimigos chegassem, a cidade teria um problema. O próprio Deus faz uma analogia, fazendo uma comparação do ganhador de almas com o atalaia. Ezequiel 33 fala sobre isso. Verso 1 diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, é o que a gente está fazendo aqui agora, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, quer dizer, o ganhador de almas, o cristão de verdade, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Deus está falando assim: bom, aquele que eu constituí por atalaia, se quando o dia mal vier, o dia do julgamento, quando chegar os últimos dias, o dia do regresso, o dia da volta do Senhor, se ele não tocar, se ele tocar as trombetas, e aquele que foi avisado, deixa para lá, isso aí não é comigo, esse assunto não é comigo, ele ficar desapercebido e a morte chegar, o juízo chegar, ele vai morrer, mas o sangue é por conta dele mesmo, e não do atalaia, porque o atalaia fez o quê? Avisou, o atalaia avisou.
Agora, Deus fala sobre o outro atalaia, ó. Ele ouviu o som da trombeta e não deu por avisado, seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Olha agora, mas se quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e a espada vier e levar uma vida, veja isso como Deus valoriza uma alma, né? Uma vida, e levar uma vida, uma alma, olha isso, dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, porém, o seu sangue requererei da mão de quem? Do atalaia. Veja como que pesa aos ombros do atalaia essa responsabilidade, do cristão essa responsabilidade, de anunciar a sua família, de anunciar quem está ao seu lado, de anunciar no seu trabalho, é claro, de uma maneira equilibrada. Você não vai ser um maluco, um inconveniente que vai querer enfiar a goela abaixo. O Senhor Jesus, não é isso. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se a pessoa ouvir e quiser abrir a porta, quer dizer, não vai obrigar ninguém a abrir. Então, se ele não obriga, você vai obrigar a pessoa a aceitar Jesus? Você não pode ser um cristão chato, inconveniente. Não, mas nas oportunidades que você tem, eu vou falar de Jesus. Quando sobrou uma pergunta, eu estou aqui para isso. Não tenha dúvida disso. Então, se o atalaia avisar, não vai ter problema com o atalaia. Agora, se vier o dia, se vier o mal, se vier a salvação, e as pessoas forem pegas na iniquidade, e não forem avisadas, o sangue delas será requerido, cobrado do atalaia, do cristão que não avisou. Então é muito sério isso. Nós não podemos ter Jesus só para nós. Nós temos que dividir Jesus, anunciar a volta de Jesus. Compreende, sim ou não? Aí aqui entra outra coisa. Ter dentro da igreja atalaias vazios. Atalaias que enchem igrejas por aí, inclusive a nossa, igrejas de muitas denominações, muitas placas diferenciadas de igrejas por aí, tantos atalaias, mas atalaias que o Espírito de Deus não se move mais nela, não se move mais, não impele ele para nada, não impele ela para absolutamente nada. Um atalaia é morto, porque a fé sem obras, o que ela é? Ela é morta. É um atalaia morto sem vida, sem o agir do Espírito, sem o mover do Espírito. A pessoa é só capaz de pegar a Bíblia, olha lá se pega, vem à igreja, recebe uma palavra e vai para casa e nada mais. Você acha mesmo que o Espírito Santo está em movimento dentro de uma pessoa dessa? Não, o Espírito Santo impele a pessoa a ganhar almas. Como diz o texto que Paulo, ele parou na cidade de Atenas, na porta da cidade de Atenas, para esperar os outros discípulos chegarem para eles partirem em viagem. Paulo estava ali ocioso, ele estava ali, sem fazer nada ali, e a Bíblia diz que o Espírito dele o impeliu de entrar na cidade e pregar contra a idolatria. Atenas era idolatria para tudo quanto é lado, era um Deus para isso, um Deus para a chuva, um Deus para o sol, um Deus para a mulher, um Deus para o homem, um Deus da criança, o Deus do fogo, da água, da árvore. Olha, era muita variedade de deuses ali, e Paulo ficou impaciente ao ponto do Espírito impelir ele a entrar na cidade e pregar contra a idolatria e salvar muitos naquela cidade. Olha o que o Espírito Santo faz quando ele está em movimento dentro de uma pessoa. Ela não fica quieta com respeito a almas, ela quer ganhar almas, ela se alegra quando traz alguém na igreja, ela se alegra quando vê alguém que ela cuidou se batizando nas águas, a alma dela chora de alegria. Por quê? Porque o Espírito Santo está em movimento dentro dela, dentro dele. E nós podemos fazer aqui uma analogia na Bíblia, para você entender um pouco melhor sobre isso. Abra sua Bíblia, se você tem, no segundo livro de Reis, capítulo 4, abra lá, por favor. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, ouça, clamou ao profeta Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos, serem servos. Entenderam até aí ou não? O marido dela, homem de Deus, não sei porque ele aceitou a dívida. Por isso que nós sempre falamos para você vir segunda-feira, porque o homem de Deus também, se vacilar, fica endividado. Mulher de Deus, se vacilar, a miséria passa o rodo nela com facilidade, como foi o caso dele. Era homem de Deus, mas morreu endividado e deixou dívida para a esposa. Você já imaginou uma cena dessa?
Mas vamos deixar isso para lá, isso é outro assunto. Ó, verso 2 diz assim: e Eliseu lhe disse assim: que te hei de fazer? Aí ele dá a direção para essa mulher: dize-me, que é o que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Aí vem a direção. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos. Aí você se lembra agora, o que é para pedir emprestado, gente? De que maneira? Vasilhas vazias, e não poucas, não poucas, ele não colocou limite, pega o máximo que você quiser, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os seus filhos, e deita o azeite, derrama em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele a mulher e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho, ela estava enchendo as vasilhas, aí ela falou para o filho dela: trazei-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha. Por favor, só para nós terminarmos agora, diga essa última frase, o que aconteceu aí? Vamos lá, para ficar cimentado na nossa mente um pouquinho mais alto, vai lá. Então o azeite parou. Todos nós, quando chegamos na igreja, na presença de Deus, Deus usou alguém para nos encher, porque éramos vasilhas vazias. Se você chegou cheio de depressão, cheio de doença, cheio de monte de quinquilharia que fazia você infeliz, assim eu cheguei, assim todos nós chegamos. Assim todos nós chegamos. Problemas espirituais, emocionais, no bolso, no corpo, enfim, assim chegamos. Mas de Deus, vazios, vasilhas vazias. E Deus usou uma pregação, Deus usou um obreiro para te acompanhar, um membro da igreja, um evangelista, alguém para encher você e fazer de você uma vasilha cheia, para fazer de nós vasilhas cheias. E o azeite na Bíblia personifica, representa o Espírito Santo, o Espírito Santo. E alguém foi usado de uma forma ou de outra para nos encher do Espírito, encher da palavra, encher de alegria. Pessoas foram usadas para isso, pessoas que estavam transbordando. E quando nós fomos cheios de Deus, o que Deus esperava de nós, ou espera de nós? É que nós venhamos pegar também, transbordar e encher outras vasilhas. Encher outras vasilhas. Quantas pessoas passaram o dia todo na igreja, passarão durante a semana aqui, nas outras igrejas nossas também, que um dia foram vasilhas que jorravam. Eram educadoras na IBI, amavam o que faziam, cuidavam das criancinhas do futuro da igreja. Hoje eram servos, obreiros, membros assíduos, evangelistas. Sábado agora vamos ter o ponto de oração. Se fosse há 10, 15 anos atrás, talvez você, quando jorrava, quando você era uma vasilha que jorrava do azeite, você não faltaria. Você não faltaria. Quando se tem uma vigília, poxa, as pessoas que jorram estão aí. As oportunidades que Deus dá, a vasilha que jorra está aí. Mas quando nós paramos de encher outras vasilhas, paramos de ser um atalaia, de anunciar, de levar Jesus até as pessoas, o azeite para, o Espírito Santo para. E tudo que é parado dá problema, dá ou não dá? Deixa o teu carro parado lá por 2 meses para você ver, depois você vai lá e bate a chave. Carro parado quebra, dá problema. Pneu murcha, a bateria vai riar. Homem parado engorda, fica pançudo. Água parada dá o que, gente? Dá dentro, tudo que é parado dá problema. A pessoa parada, ela entra no sedentarismo, vai dar problema. Se você não sabe, mais de 350 mil pessoas morrem no Brasil por sedentarismo, ou seja, pessoas muito paradas, com a vida muito parada. Tudo que é parado dá problema. E o azeite que Deus está colocando dentro de você hoje, nesta noite, não é para ficar só dentro de você, que é uma vasilha. Não, o azeite que Deus coloca dentro de nós, nas quartas, nos domingos, nas buscas, nas palavras, é para você jorrar, é para você encher outras vasilhas. Talvez você sabe o caminho, sabe como que se faz, porque você fazia isso. Talvez você era um pastor, era um bispo da igreja, era um obreiro, era um membro que ganhava almas, era um instrumento na mão de Deus. Hoje talvez o Espírito Santo parou. E quando o Espírito Santo para de agir, a paz também para de acontecer, a alegria para de acontecer, as coisas que fluíam dentro de nós também param,
Porque o Espírito Santo é a fonte de toda alegria, da verdadeira paz. Aí eu não dou. Aí um dia Deus usou alguém, usou pessoas para me encher. Eu quero uma vasilha vazia. Hoje Ele espera que eu venha encher outras vazias, transbordar. Mas eu não faço isso. Aí Ele para. Quando a mãe falou, me dá, menino, me dá mais uma vasilha. Ele falou, acabou, mãe, não tem mais vasilha. Na hora o azeite parou. Não deixa o Espírito Santo parado dentro de você, não. Se é que está dentro. Eu não sei, não estou julgando ninguém. O pastor prega no coletivo, mas Deus trabalha no individual. Talvez você era um instrumento tão forte, uma vasilha que jorrava por todos os lados. Por todos os lados. E quem se aproximava de você era beneficiado. Era só chegar perto de você, se encantava com a sua alegria. Olhavam você servindo a Deus. Meu Deus, essa mulher não para. Meu Deus, esse homem não para. Que exemplo de obreiro, que exemplo de membro. As pessoas observam, e isso já é um testemunho sem você abrir a boca. Mas hoje eu não sei onde você parou. Se o azeite parar, já era. Se o azeite parar de transbordar, nós não vamos encher vasilhas nenhuma. Quem está entendendo direitinho? Nós somos atalaias que precisam jorrar, jorrar, jorrar. Se a minha esposa, as esposas dos pastores pararem de jorrar, vão se tornar moscas mortas na igreja. Se nós pastores pararmos de jorrar, vamos ser um bando de encostado na igreja, envelhecendo aí, ó. Não, vamos jorrar. Nós somos vasilhas que precisamos jorrar. Quem está do nosso lado precisa se beneficiar daquilo que está dentro da gente. Vocês entenderam, sim ou não? E o Espírito Santo vai encher a gente hoje. Vai nos encher na busca do Espírito Santo agora. E quando você abrir os olhos, você vai enxergar tudo diferente, tudo diferente. Vai vir o desejo. Você que era tão, meu Deus, você era a própria arca da aliança onde você chegava. Você chegava, a presença de Deus também chegava. Talvez você chegava no ambiente lá na faculdade, todo mundo te respeitava, via Deus em você. Você chegava no teu trabalho, todo mundo, meu Deus, respeitava, até o ambiente mudava. Mas talvez parou o azeite de jorrar. Vamos fazer ele voltar a jorrar, pelo amor de Deus. Entenderam, sim ou não? Fique de pé, por favor.